Olá, meus alunos. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos sobre economia. E hoje a gente vai falar sobre a nossa economia, a economia brasileira, o seu desenvolvimento e a sua dependência e alguns fatos históricos, né? Essa aula ela vai ser dividida em três partes, sendo que a primeira parte a gente vai falar sobre o momento atual do Brasil, né, economicamente. Depois nós vamos falar sobre os ciclos econômicos que o Brasil já passou. E depois vamos falar sobre, por último, falar sobre os planos econômicos que o Brasil já teve. Tá certo? Então vamos lá dar continuidade ao nosso estudo falando sobre a economia brasileira. Gente, a economia brasileira já esteve muito melhor do que os dias atuais. Ela já foi considerada, em 2018, a nona economia mundial e a primeira economia da América Latina. Com todas as situações que houve, né, nesse decorrer desse ano, o Brasil ele caiu da nona economia mundial para décimo segundo lugar dentro do ranking de 48 países. Então, até o ano passado, pode-se dizer que o Brasil estava dentro dos países, dos 10 maiores países em relação à economia mundial, né? Esse foi um estudo elaborado pela Austin Hatting, tá? Que lista as maiores economias do mundo. Só o importante é que esses estudos, ou no caso esses indicadores econômicos, nem sempre refletem necessariamente os bons indicadores sociais, que é uma diferença entre índices econômicos e índices de desenvolvimento humano, que é o IDH, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente nas nossas aulas, né? Então, hoje, atualmente, a economia do Brasil ela se encontra em 12º lugar dentro de um ranking de 48 países. A economia brasileira atual é diversificada e abrange 3 setores, que é o setor primário, o secundário e o terciário. Então, o Brasil, há muito tempo, ele abandonou aquela economia monoculturista. O que é a economia monoculturista? Que era direcionada unicamente a um tipo de indústria ou um tipo de produto relacionado à economia. Como a gente vai ver nas aulas posteriores, sobre o ciclo da borracha, sobre o ciclo do café, o ciclo do ouro, né? Então, esse tipo de política monoculturista que o Brasil era em relação à economia, né? Ele focava em apenas uma cultura, apenas um produto ou apenas uma forma econômica de ganhar dinheiro. Hoje, a economia brasileira é baseada na produção agrícola, tá? O que faz o Brasil um dos principais exportadores de soja, frango e suco de laranja do mundo. Ainda é líder na produção de açúcares e derivados, de cana, celulose e frutas tropicais. Isso é um dado já de uns 2 anos atrás, mas não mudou muita coisa em relação ao agora, tá? O Brasil continua sendo baseado na produção agrícola, tanto que o Brasil acho que é o maior exportador de soja do mundo, né? E também houve um crescimento grande na exportação de carne, né? Então, hoje o Brasil ainda é baseado praticamente como se fosse um país agrícola. Ah, professor, mas não tem indústria no Brasil? Tem indústria no Brasil. Mas só que ela não é significativa, mas não é tão significativa quanto o setor agrícola, tá? Só para a gente entender isso, o Brasil ainda é economicamente um país agrícola, né? Que exporta matéria-prima. Não é um país que exporta tecnologia, é um país que exporta matéria-prima, tá? Produção agrícola. Em 2019, ano passado, o país ele conseguiu se considerar como o maior exportador de carne bovina do mundo, de acordo com a Associação Brasileira de Exportadoras de Carne. Isso porque a região, no caso, o resto do mundo, só aceita carne que passaram por rigorosas normas pré-estabelecidas que atestam a qualidade de procedência do produto. Ano passado tivemos problemas com a carne brasileira, né? Tivemos alguns problemas, mas mesmo assim o Brasil conseguiu se consolidar como o maior exportador de carne do mundo, carne bovina do mundo. Então isso é importante, né? Mas mais uma vez, exportador de carne bovina,
Está ligado a que setor? Setor agrícola. Segundo a Rabobank e a USDA, são agências que fazem levantamentos econômicos, estima-se que para 2020, isso foi a projeção deles, tá, para esse ano, que a produção de carne bovina no Brasil cresça para cerca de 10,5 milhões de toneladas, frente aos 10,1 milhões de toneladas de 2009. Então, a expectativa dessas agências é que o Brasil exportaria mais carne, né? Tanto carne bovina como a carne suína, né? E deve apresentar as maiores altas em 2020, com um crescimento de torno de 10,6% nos embarques de carne bovina. Então, entre carne bovina e carne suína, a carne bovina aumentaria mais na exportação. Atualmente, o Brasil produz 10 milhões de toneladas de carne bovina, significa que é 20,8%. São negociados para dezenas de países de todo o mundo, seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade. Então, 20,8% do que é produzido em relação à carne bovina é exportado para fora do Brasil. Tá? Mais uma vez, apesar de todo o problema que o Brasil teve em relação à carne ano passado, mesmo assim, conseguiu se consolidar com o maior exportador de carne, né? E essa estimativa daí que eles passaram era para esse ano, as duas agências, mas só que, como viu, é claro, ninguém previa o que ia acontecer no mundo, certo? Esqueci de explicar para vocês. Esses são dados atuais, gente, por isso que está em vermelho, tá? Mas isso como é que se diz, não substitui, tá bom? Aqueles que já estão na apostila, aqueles são dados mais antigos, né? Então, esses são dados atuais, mas de agora, desse ano, são dados complementares do ano retrasado, no caso, tá bom? Então, esses dados que estão em vermelho são os dados atuais, não estão na apostila, tá bom? Porque não deu tempo de atualizar a apostila, são dados atuais, mas é bom vocês saberem disso, tá certo? Então, em relação, a gente viu como é forte o setor agrícola no Brasil, né? Em relação à produção industrial do Brasil, apesar que houve um crescimento nos últimos meses, são dados atuais, como falei para vocês, a indústria ela marca uma queda de 9% em comparação ao mesmo período do ano passado, né? E em trajetória de queda desde 2009, essa trajetória, a participação do Brasil na produção industrial mundial caiu de 1,24 em 2018 para 1,19 em 2019. É o piso da série histórica, iniciada desde 1990. Dessa forma, ou assim seja, a indústria do Brasil, que até em 2014 estava entre os 10 maiores, perdeu relevância no cenário global e passou a ocupar a 16ª posição. Professor, o que significa isso? Significa que o Brasil deixou de aplicar recursos na indústria, tanto que a produção industrial caiu, né? Nós já estávamos lá entre os 10 maiores em relação à indústria, né? E caímos para a 16ª posição. Então, significa que o Brasil tirou seu foco da indústria, ou aplicou menos recursos na indústria, para aplicar mais no setor agrícola. Tá certo? Em 2020, né, nos 4 primeiros meses, de janeiro a abril, o Brasil passou por uma queda de 4,4% nas exportações. A gente sabe devido a todas as situações que aconteceram no cenário mundial. Com relação ao mesmo período do ano anterior, embora que tenha finalizado o 4º mês com saldo positivo, totalizando 11,807 milhões, que foi um resultado superávit, tá? Sobre os principais produtos exportados, em suma, a soja, petróleo e minério de ferro mantiveram-se em inércia nas colocações, ficando em, respectivamente, primeiro, segundo e terceiro lugar. Mais uma vez, embora haja uma oscilação de percentuais, já os demais, como celulose, milho, carne bovina e o restante, passaram por algumas alterações. Então, esses são os dados que pegaram de janeiro a abril desse ano, e foi verificado que houve uma queda nas exportações do Brasil, sendo que soja, petróleo e minério de ferro
né, continuaram, ficaram ali naquele patamar, enquanto o restante mudou um pouquinho os percentuais. É o que a gente vai ver agora no próximo slide em relação a produtos, os produtos que foram mais exportados do Brasil. Então, o ranking dos produtos exportados ficou dessa forma. Primeiro, soja, depois óleos brutos de petróleo, minerais, minério de ferro, óleos combustíveis, carne, né, celulose, carne de ave, frango e tal, farelo de soja, produtos industriais, que são os produtos da industrialização, né, que são a indústria de transformação, e os açúcares e os melaços. Então, esses são os 10 produtos que foram mais exportados do Brasil para fora, né? Que foram para fora do Brasil. Mais uma vez, qual foi o primeiro? Soja, produto agrícola. Óleos brutos de petróleo ou minerais, que é em relação com a descoberta ainda do pré-sal. Minério de ferro, né? Mais uma vez, óleos combustíveis de petróleo e minerais são outro tipo, né? Óleos combustíveis, no caso. Depois, carne bovina. E, se a gente verificar, os demais produtos de transformação da indústria está lá em nono lugar, né? Eu não falei aqui no setor de serviço, tá certo? Que é, no caso, é o terceiro setor, tá? Que é o setor de serviços dentro do Brasil. Não botei nenhuma estimativa aqui, mas a gente sabe que dos meses de março até o mês de junho ou julho, se não me engano, houve uma queda enorme em relação ao ano passado, né? E a economia em relação aos serviços melhorou em julho e agosto, né? Não tenho aqui os percentuais, mas é o que está acontecendo agora, mas tudo isso devido à pandemia, tá certo? Então, gente, espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que está a economia atualmente do Brasil, tá? Os produtos que são mais exportados, qual é a economia predominante no Brasil? Tá? Se perguntarem isso por aí, poxa, como é que está a economia do Brasil? Qual é o produto que é mais exportado? A soja. Mas qual é a economia que predomina no Brasil? Economia agrícola ainda, né? Então, espero que vocês tenham entendido todo esse contexto econômico do Brasil e até a nossa próxima aula, ok? Tchau, um abraço!